E aí pessoal, tudo bem? Em sistemas digitais, hoje eu quero te mostrar como fazer a conversão de um sistema decimal para o sistema binário. Eu vou te apresentar duas formas para que você possa fazer essa conversão. Vamos lá? Você já deve saber que o sistema binário é o sistema base de sistemas digitais. Você também deve saber que o mundo utiliza, claro, o sistema decimal, mas em outras configurações você verá algumas representações equivalentes do sistema binário através do sistema octal e do sistema hexadecimal. Podemos converter um número qualquer para binário? Claro que sim, existem diversas formas de você fazer. Hoje eu vou te apresentar uma conversão entre sistemas. Em primeiro momento, eu quero te mostrar como será então a conversão de um número no sistema decimal para o sistema binário. Vamos ver como é esse procedimento? Existem basicamente duas formas de você converter de decimal para binário. Um dos métodos utiliza a divisão sucessiva pela base 2. O outro método faz um processo inverso da conversão de binário para decimal utilizando soma de pesos. Bom, para o método da divisão sucessiva, você terá uma determinada sequência de regras para serem executadas. Visualmente, ou em português, ela é muito mais difícil do que, na verdade, quando ela for executada. Bom, você terá que dividir um número decimal por 2 sucessivamente. Cada divisão só poderá ter quociente com números inteiros. Cada quociente resultante será o dividendo da próxima divisão. A divisão sucessiva ela deve ocorrer até que o último quociente seja unitário. O número binário convertido será uma sequência composta por 1, que será o bit mais significativo, o nosso MSB, seguida de todos os restos obtidos na nossa divisão. Vamos ver aqui dois exemplos para que a gente possa entender mais facilmente como é o procedimento do método da divisão sucessiva. Tenho aqui, por exemplo, o número 12. Eu quero saber, o número 12 representado no sistema decimal, qual é a sua representação equivalente no sistema binário. Então, vou seguir aqui o meu procedimento. Primeiramente, eu vou dividir 12 por 2. Eu obtenho como resultado um quociente 6 e um resto igual a 0. Bom, agora o que eu vou fazer é pegar esse quociente 6, que será então o meu próximo dividendo. Vou dividir novamente por 2. Então, 6 dividido por 2 é igual a 3. O meu resto, nesse caso, também é 0. Pego agora o número 3 e divido ele por 2. Neste caso agora, 3 dividido por 2, lembrando que os resultados só podem dar números inteiros. Então você não pode utilizar, neste caso aqui, a calculadora. Então 3 dividido por 2 dá 1 e sobra 1. O resto é igual a 1. Então pronto. Uma vez que o meu último quociente já é unitário, eu vou parar aqui a minha divisão. Eu não vou dividir aqui 1 novamente por 2. Bom, e agora como que eu vou fazer então a junção para fazer a montagem do meu número binário? Bom, então eu vou pegar aqui, o MSB sempre será 1, tá? Ou seja, quando eu fizer uma conversão de um número decimal para o número binário, o primeiro algarismo sempre será 1. Depois eu vou colocar seguidamente os restos. E aí você vai ter que ter muita atenção onde o primeiro resto que você obteve na divisão é ele quem será o LSB, o seu bit menos significativo. Então eu peguei 12 por 2 deu 6, sobrou 0. 6 por 2 deu 3, sobrou 0. 3 dividido por 2 deu 1 e sobrou 1. Eu pego o MSB é igual a 1 e agora eu pego todos os restos e formo então o meu número binário. Isso significa que 12 no sistema decimal equivale a 1100 no sistema binário. Vamos ver aqui um segundo exemplo, por exemplo, o número 19. Então vou fazer o mesmo procedimento. 19 dividido por 2 é igual a 9. 9 vezes 2, 18, então sobrou 1. Pego agora o número 9 e divido por 2. 9 por 2 dá 4 e sobra 1. 4 dividido por 2 é igual a 2 e não sobra nada. 2 dividido por 2 é igual a 1 e não sobra nada. Pronto, cheguei aqui no meu último quociente unitário. Eu paro por aqui a minha divisão e agora vou fazer o meu número. O primeiro número sempre será o MSB igual a 1. E agora eu vou pegar todos os restos, lembrando que o primeiro resto da sua divisão é que deve ser o LSB. Então você irá fazer a composição com o MSB, que será 1, seguido de todos os restos na ordem inversa que você os obteve. É assim que nós utilizamos
o método da divisão sucessiva. Como podemos comprovar que o nosso resultado está correto? Ou seja, como eu posso saber que 12 decimal é igual a 1100 em binário? Ou que 19 decimal é igual a 10011 em binário? Bom, você pode consultar uma tabela, você pode utilizar uma calculadora científica. Mas se você quiser comprovar e entender o resultado, você tem que conhecer os pesos binários, onde cada peso está relacionado com a base, que nesse caso binário é base 2, e a sua posição. Então, cada peso, né, de cada coluna, né, você tem que fazer a base, que nesse caso é 2, elevada à posição. E a posição ela começa na posição 0, da direita para a esquerda. 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Dessa forma, nós teremos, né, os pesos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 e assim sucessivamente. Então vamos verificar aqui, né, se realmente, né, 1100 binário equivale a 12 decimal. Como eu tenho 4 casas de binário aqui, eu tenho que escrever aqui 4 pesos. Então 1, 2, 4, 8. Colocando aqui os meus números, né, 1100, que é o meu número binário, eu vou fazer a soma apenas, né, das colunas em que o meu dígito, o meu binário, vale 1. Onde vale 0 eu não vou somar. Então, nesse caso, basta somar 8 mais 4 igual a 12. Então, garantimos que 1100 em binário equivale a 12 decimal. Seguindo o mesmo procedimento aqui para a conversão do binário para decimal, né, agora para o 19. Então, eu tenho 5 casas no binário, então eu tenho que escrever 5 posições, 5 pesos, 1, 2, 4, 8, 16. Colocando aqui o meu número, vou somar apenas as colunas com bit 1. Nesse caso, eu tenho que somar 16 mais 2 mais 1, e sim, também obtenho 19. Então, podemos garantir que 10011 em binário também equivale a 19 decimal. Vamos verificar aqui, então, como é o segundo método, né, também conhecido como método da soma de pesos. Bom, nesse caso, você terá que escrever os pesos binários até o peso imediatamente inferior ao número decimal que será convertido. Some a partir do MSB, né, ou seja, do bit mais significativo, os pesos até que a sua soma seja igual ao número a ser convertido. Caso o peso que você, né, somou, né, ele pôde ser somado, então o bit equivalente a esse peso será 1. E caso contrário, ele será 0. Né? Vamos verificar aqui um exemplo na prática para ver realmente como isso funciona. Então eu tenho, por exemplo, o número 14 em decimal e eu quero convertê-lo em binário. A primeira regra diz que eu tenho que escrever os pesos até o peso imediatamente inferior ao meu número. Claro que se eu colocar um peso maior do que o meu número, obviamente ele deveria ser 0 e não 1. Então, vou colocando aqui os pesos. 1, 2, 4, 8. O próximo peso seria 16, mas 16 já é maior do que 14, então eu não vou colocá-lo. Agora eu vou fazer uma soma, né, a partir do peso mais significativo, a partir do 8, né, que é o bit mais significativo equivalente aqui. Então, vou pegar aqui 8. 8 cabe em 14? Sim, claro que cabe. Então, e 4? Bom, se eu já tenho 8 mais 4, 12. Mais 2, 14. Opa, já empatei com o meu número. Então, se eu somar 8 mais 4 mais 12, eu obtenho 14. Logo, eu tenho que o 8 é bit 1, o 4 é bit 1, o 2 é bit 1 e o 1 eu não somei. Ele não apareceu aqui na soma, então ele recebe 0. Então, para converter, né, o 14, né, em decimal, eu simplesmente vou somando os pesos até que eu obtenho o valor do meu número a ser convertido. O peso que eu pude somar, ele recebeu o bit 1. O peso que eu não pude somar, ele recebeu o bit 0. Vamos ver aqui um segundo exemplo. Por exemplo, converter 115 decimal em binário. Então, seguindo a regra, da direita para a esquerda, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Esses são os pesos que eu vou colocar. Não posso colocar o próximo peso, pois seria 128 e seria um número maior que 115. Agora o que eu vou fazer é somar de trás para frente, ou seja, do peso maior até o peso menor, de forma que eu atinja o valor 115. Então 64 recebe bit 1. 64 mais 32 dá 96, então eu posso somar o 32, também receberá bit 1. 96 mais 16 é igual a 102, também receberá bit 1. Agora, se eu pegar e somar 112, que é o que eu já tenho com a soma dos pesos anteriores, mais 8, eu obteria aqui 120.
Só que 120 já é maior que o 115, então o 8 não pode entrar na soma, o bit recebe 0. Agora, 112 mais 4, que é o próximo bit, também ultrapassou o 115, então o bit 4 também é 0. Agora, eu posso somar 112 mais 2 dá 114, então recebe bit 1. E por fim, 114 mais 1 receberá, né, bit 1 também, porque eu pude somar o peso 1. Então, a conversão de 115 decimal é igual a 1110011 em binário. Então, fique claro, escreva os pesos do menor até o maior, desde que ele seja inferior ao número. Some do peso maior até o peso menor. Todo peso que pôde ser somado recebeu bit 1. Peso que não pôde ser somado recebeu bit 0. Bom, galera, com relação aí, né, a esses procedimentos aí de conversão do sistema decimal para o sistema binário, era o que eu queria mostrar para vocês. Espero que todos estejam bem, um forte abraço a todos e até um próximo vídeo, pessoal.